Diz assim o texto, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Capítulo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na administração diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos ficar sentados, queridos irmãos. Nós estamos na nossa série de sermões que começou há poucos domingos, a Lapa no Mapa, onde queremos perceber em que circunstância e contexto hoje habitamos, para onde estamos a ser encaminhados, o que devemos fazer em função disso. Portanto, coisas que nós queremos que sejam práticas para colocarmos a mão na massa, por assim dizer. E nesta manhã eu quero pregar-vos um sermão que se chama Uma Fé Ambiciosa. Porquê? Para já porque a palavra dá-nos isso, a ambição, na igreja em Jerusalém, mas não só da igreja em Jerusalém. Uma ambição que deve ser da igreja em qualquer época, em qualquer lugar. Quando as coisas começam a correr mal, e nós vamos ver que as coisas começam a correr mal na igreja em Jerusalém, a nossa tendência natural é trocarmos coragem pela hesitação. Ao mínimo desafio, à mínima dificuldade, aquilo que acontece de uma maneira geral é nós trocarmos a nossa coragem pela hesitação. Jogamos pelo seguro. É melhor não avançarmos mais porque as coisas estão a ficar mais difíceis. Mas aquilo que eu quero pregar-te nesta manhã é que com Jesus tudo isso muda. O facto de Jesus estar connosco, foi isso que Ele nos prometeu, e o facto de Jesus estar sentado à direita do Pai, governando todas as coisas, governando a sua igreja, faz-nos acreditar de que não há problema que não possa ser transformado em progresso. O problema não deve ser visto como uma razão para se hesitar, mas como uma razão para se continuar a avançar. E por isso vamos pedir ao Senhor que faça acontecer estas coisas na nossa vida, nesta manhã, e possamos responder a tudo isto em louvor, com fé. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te porque nesta manhã Tu nos reuniste aqui. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Senhor, nós queremos louvar-te porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós já podemos testemunhar tanta coisa durante este serviço de culto, a Tua palavra lida, as orações que temos feito, Senhor, os louvores que temos entoado, Senhor, em particular os nossos irmãos que foram agora batizados, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua obra está a avançar. Tudo aquilo que Tu prometeste fazer está a acontecer, Senhor. A Tua igreja não estava só viva lá no início, em Jerusalém, ela permanece viva hoje, Senhor, porque o Teu Filho vivo está à Tua direita, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra nesta hora, com humildade, com coragem,
Senhor, com um coração que deseja, Senhor, seguir-te. Por isso ajuda-me nesta hora a dar umas palavras certas, que eu possa pregar de um modo claro, simples, que glorifique o Teu nome, Senhor. Sê connosco nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, mal a Igreja começa a estabelecer-se em Jerusalém, nós vimos que isso aconteceu logo ali no capítulo 2 de Atos, com a descida do Espírito Santo. A Igreja começa a sua aventura, a sua jornada. Mal a Igreja começa não só a estabelecer-se, mas a frutificar. E o primeiro verso que nós lemos hoje, o verso 32, e toda essa sequência final do capítulo 4 fala-nos disso, o modo como a Igreja estava a mostrar frutos. Mal isso acontece, o que é que acontece também? O que é que também nós vimos nas outras duas passagens? Problemas aparecem, desafios começam a fazer parte da vida da Igreja. E são problemas que tanto vêm de fora como de dentro. Por exemplo, eles vêm de fora na medida em que a perseguição começa a acontecer na Igreja. Pedro e João começam a pregar acerca da ressurreição de Jesus. E o Sinédrio cai em cima deles, a querer que eles se calem, prende-os, por eles estarem a pregar que Jesus ressuscitou. Os problemas vinham de fora, eram exteriores, mas havia problemas que vinham de dentro, eram problemas internos. Também, nos episódios que hoje nós lemos e já vamos até eles. Desde já nós precisamos de guardar uma coisa muito importante que a palavra nos está a dizer, é que se existe este ímpeto imediato na Igreja de avançar, de espalhar a palavra, um ímpeto que é trazido pelo facto do Espírito Santo agora habitar na Igreja, enviado pelo Pai e pelo Filho, se existe esse ímpeto, ele não acontece sem oposição. A oposição começa logo a aparecer. A oposição é uma constante na vida do povo de Deus. Basta nós lermos apenas algumas páginas do Velho Testamento para ver que essa é a realidade com que Israel tem de se debater continuamente. Muitas vezes a oposição vem de fora, de povos inimigos, mas quase sempre a dominar isso a oposição vem de dentro do próprio povo, do seu próprio coração. Mas mais do que isso, a história de oposição é uma história que marca a vida de quem, queridos irmãos? Quem é que, mais do que Israel, mais do que nós hoje, mais do que a Igreja em Jerusalém, sofreu oposição contra si mesmo em todo o seu ministério? O Senhor Jesus. Por isso vale a pena recordar que quando nós lemos o livro de Atos, nós estamos a ler uma aventura incrível. Nós estamos a ler uma sequela do Evangelho que Lucas também escreveu. Lucas escreve um dos Evangelhos, um dos relatos do Evangelho que tem o seu nome, o Evangelho de Lucas. E ele também escreve este livro de Atos dos Apóstolos, que relata os primeiros anos da Igreja, aquilo que a Igreja começou a fazer. Então, nós podemos olhar para o livro de Atos como uma sequela, porque ela continua a história de Jesus. A história da Igreja está completamente ligada à história de Jesus e continua. Não no sentido de a Igreja estar a completar ou a aperfeiçoar uma coisa que Jesus não fez assim tão bem, ou que não fez 100% de modo final. Não, nós acreditamos que Jesus fez tudo aquilo que Ele tinha de fazer. E por causa disso a Igreja agora está unida a Ele pela fé. Nesse sentido a Igreja continua a história de Jesus. Jesus está à direita do Pai e o seu povo exerce o ministério de fazer avançar a palavra, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Por isso guarda isto. Se Jesus sofreu para salvar a sua Igreja, e nós fomos salvos pelo sofrimento, o objetivo real, verdadeiro que Jesus passou no nosso lugar, se Jesus sofreu para salvar a Igreja também sofrerá para permanecer fiel. Portanto, logo aqui, nas primeiras páginas do livro de Atos, nós compreendemos que não temos como idealizar nem romantizar a vida de Igreja. Porque para que fidelidade faça parte da nossa vida, nós temos de estar cientes dos desafios que nos vão encontrar, dos perigos que nos vão encontrar, dos problemas que nós vamos ter de enfrentar.
Por isso, como igreja, nesta manhã, e pensamos em particular no nosso contexto aqui na Lapa, em 2025, nós colocamos os olhos no futuro. Nós somos chamados a olhar para a frente. Mas esse futuro não existe sem desafios. Nós não podemos romantizar, idealizar aquilo que nós precisamos de começar a fazer ou de continuar a fazer. Não fazemos isso com o que ficou lá atrás, embora seja fácil romantizarmos o passado, praticando a disciplina preferida do pastor Tiago, olhar para trás, tirar as coisas que não interessam assim tanto e fazer um quadro bonito do que ficou lá atrás e passa a ser o nosso tempo preferido, o pretérito. Acabamos a viver lá. Nós não idealizamos o nosso presente, porque se idealizarmos, se romantizarmos as condições em que vivemos hoje, vamos dar-nos mal. E nós não podemos fazer isso em relação àquilo que o Senhor nos pede para fazer daqui para a frente. Nós precisamos de olhar para o futuro, mas é um futuro que vai trazer desafios. Por isso vamos meditar um pouco acerca de que problemas internos estão a acontecer aqui em Jerusalém. Nós temos a mentira de Ananias e Safira, no capítulo 5, uma mentira que leva à avareza, à falta de generosidade, e nós temos também a discriminação na distribuição cotidiana, lá no capítulo 6. Então vamos começar pela questão da mentira. O primeiro verso que nós lemos evidenciava que o coração da igreja era um só. A alma era uma só, havia uma unidade na igreja ao ponto de os cristãos zelarem para que ninguém passasse por necessidade. E isso dá-nos o contexto para nós entrarmos depois no capítulo 5. Essa generosidade, essa unidade no coração da igreja era tal que é nos dado um exemplo que não lemos, mas que é pertinente, muito pertinente neste texto, que é o exemplo de Barnabé. Barnabé é a ilustração vívida daquilo que estava a acontecer na igreja. Se vocês colocarem os vossos olhos no final do capítulo 4, diz que este Barnabé, de seu nome José também, que foi nomeado Barnabé pelos apóstolos, que quer dizer filho da exortação, levita, natural do Chipre, tendo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, nós temos aqui um exemplo de um coração uno, que se mostra em generosidade. Em oposição, nós encontramos o coração de Ananias, dividido por Satanás, que mente e retém. Exatamente o contrário do que Barnabé fez. Exatamente o contrário do que estava a ser o espírito da igreja em Jerusalém. Ananias tem um coração dividido pela influência de Satanás na sua vida. Ele cede a essa influência e ele coloca na prática um coração que agora quer reter, mentindo. Reparem, o problema não era Ananias tirar rendimento da sua propriedade. Esse não era o problema. Porque o próprio apóstolo Pedro disse isso. Se tu o conservasses, não seria teu. Se tu tivesses vendido, não poderias guardar para ti o dinheiro. Continuaria a ser teu, não haveria problema nisso. O problema, de facto, é a maneira como Ananias e Safira procuraram esse rendimento. Eles usaram a mentira para tirarem rendimento daquilo que tinham. E a ideia que está ali é literalmente um esquema para roubar, ok? Não é apenas um enganozinho, um ajuste na narrativa, é um esquema declarado para roubar. E se pensarmos na referência que nós temos de Barnabé, alguém com um coração inteiro, íntegro, que mostra claramente aquilo que a igreja estava a viver e estava a ser naqueles primeiros tempos da sua vida, nós percebemos que Ananias e Safira procuraram o destaque que Barnabé está a ter, mas esse destaque foi procurado de maneira dissimulada. Aquilo não brotava verdadeiramente do coração deles. Eles não depositaram o seu dinheiro com o genuíno interesse de ajudar a igreja. Porque eles queriam reter uma parte. E para não parecer mal, é melhor darmos a outra parte à igreja. Mas Pedro compreendeu o esquema. Pedro topou que aquilo que estava a guiar não era um coração capturado pela verdade e pela generosidade. Era um coração dividido. Era um coração que estava a mentir.
Eles não mentem a homens, é o que Pedro diz, vocês mentem a Deus. E este contraste declarado entre Barnabé e Ananias e Safira diz-nos uma coisa muito imediata, ok? Mas que às vezes pode passar despercebida. É que lutar contra a mentira não se faz apenas deixando de mentir. E isso é uma coisa boa, ok? Isso é uma coisa extraordinária. Devemos começar por aí. Se tu tens um problema com a mentira esta manhã, por favor, deixa de mentir. Não é menos do que isso, mas é mais do que isso também. A luta contra a mentira não se esgota no facto de nós evitarmos ser como Ananias e Safira. Também é isso. Evita ser como Ananias e Safira. Mas é pedido mais. É pedido que trabalhemos para ser como Barnabé. Um coração de tal maneira capturado pela verdade do Evangelho, de tal maneira inteiro, que ele transborda isso em generosidade. Ele não tem como reter para si todas as bênçãos que Deus lhe tem concedido. Não mentir não chega. É muito importante não mentir, mas não chega. A palavra está a pedir mais, está a ser mais ambiciosa com a tua vida. Não mentir não chega. É preciso uma vida que se entrega por inteiro em verdade e em generosidade. E nós não podemos separar o facto de ser a verdade que dirige as nossas vidas com a chamada à generosidade que a palavra também nos pede. E aqui deixem-me fazer uma ressalva, porque este texto em que a Igreja ninguém considerava propriamente seu as coisas que tinha, mas fazia tudo comum. Isto, deixem-me dizer assim, isto não é uma chamada, uma espécie de socialismo ao século XXI, ok? Isto não é uma chamada a comunismo cristão, ok? E eu não quero entrar aqui por questões políticas, respeitamos cada orientação e cada convicção política que os irmãos possam ter. Este texto não é normativo na medida em que cada um de nós aqui esta manhã agora vai ter que ir para casa ver as propriedades que tem e as coisas que tem e dizer eu vou vender isto tudo e dar tudo à Igreja. Não é isso que o texto está a dizer, ok? Se tu quiseres fazer isso, amém, faz isso. Mas isso deve acontecer de um coração que está convencido pela verdade, não um coração que é interesseiro, que quer fazer isso apenas para ganhar destaque. Percebes? Não mentir não chega. Tu tens de ter uma vida que se entrega por inteiro em verdade e generosidade. E quando é a verdade que toma conta da tua vida? A verdade acerca do Evangelho. Tu não tens outra alternativa senão, pelo menos, considerares que a generosidade tem de fazer parte de quem tu és. E nós devemos reconhecer, deixem-me fazer esta nota, eu não a fiz no primeiro turno. Nós reconhecemos pela graça de Deus, esta é uma série de sermões que vai servir também para, a partir deste sermão e daqui para a frente, começámos a falar de contas e queremos chamar também a equipa financeira para depois vir cá à frente e mostrar mais gráficos. Hoje não há gráficos para ninguém, queridos irmãos. Já colocámos os nossos olhos no batismo, a seguir vamos colocar os nossos olhos na ceia do Senhor. Para a semana talvez voltem os gráficos. Não vai ser comigo. Nós queremos começar a falar sobre contas também. E graças a Deus nós temos já feito uma avaliação dos últimos anos. Esta tem sido uma igreja generosa. Tem sido uma igreja que tem dado. E, de maneira geral, a tendência tem sido para que essa generosidade aumente ao longo dos anos. Mas também queremos ser sérios com o facto de, como igreja, nós precisamos de ter coisas concretas diante de nós, para que a nossa generosidade não caia em saco roto, vamos dar apenas por dar. Nós não queremos também desmoralizar ninguém, chegar ao ponto de dizer eu estou a dar, mas eu estou a dar para quê? Não estou a ver nada a acontecer. Há coisas que já estão a acontecer, por isso nós precisamos saber onde estamos no mapa, ver que coisas já temos feito como igreja e tudo isso vai começar a ser trazido nas próximas semanas, mas nós queremos ter coisas concretas em relação àquilo que Deus nos chama a fazer como corpo de Cristo, porque Deus está a chamar-nos também a darmos mais. Não apenas porque sim, mas porque é isso quem nós somos. Nós temos um Deus que deu tudo. Por isso nós somos chamados a dar cada vez mais. Isso não pode partir de um coração interesseiro, dividido, dominado pela mentira, que quer reter. Isso tem de surgir, de brotar de um coração dominado pela verdade.
Fazemos agora um pequeno salto até o início do capítulo 6. Foi o último texto que nós lemos. E nós percebemos que esta generosidade que acontecia, fazia parte da vida da igreja, ela exigia trabalho, ok? E até aqui, tudo isto estava a funcionar com a supervisão dos apóstolos. Eram eles que estavam a tomar conta disto tudo. Esta generosidade vai exigir trabalho diário, o que vai trazer, inevitavelmente, mais desafios. Então, qual é o desafio, qual é o problema que nós temos diante de nós? Na distribuição diária, que tanto poderia ser uma questão de distribuição alimentar, como uma questão de gestão financeira e dos recursos que havia para suprir as necessidades, as duas coisas estão em causa. Certas viúvas estavam a ser discriminadas em proveito de outras. As viúvas dos judeus da diáspora, provavelmente, com um contexto e uma cultura mais grega, de língua grega, estavam a ser esquecidas em relação às viúvas de origem, às viúvas dos judeus de origem na Palestina, com uma cultura mais hebraica, digamos assim. Este é o problema, este é o segundo problema que nós temos. Reparem, é inevitável. Aumentam os discípulos, aumentam os desafios. O mesmo acontece connosco aqui. Aumentam, pela graça de Deus, os discípulos, as pessoas que chegam, que se juntam à igreja, não só aqui, mas em qualquer igreja. E não estou a dar nenhuma novidade a ninguém, acho eu. Aumentam os desafios. Eu acho que Deus, pelo menos, permite que os desafios venham para nós, de facto, não idealizarmos a vida de igreja. Para nós abrirmos os olhos. A unidade cristã da igreja em Jerusalém é testada no encontro de culturas diferentes. Mas um encontro de culturas diferentes é mau, queridos irmãos? Não é mau, é uma coisa ótima. É uma coisa do Evangelho, não é? É resultado do Evangelho. Culturas diferentes que naturalmente não vão ter contacto entre si, estarem unidas por causa do poder do Evangelho. Isso é uma coisa extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, a unidade da igreja vai ser testada nisto. E é curioso, porque quando nós lemos o texto, eu não sei se se aperceberam disso, mas quantos versículos, no capítulo 6, nós lemos do versículo 1 ao 7, quantos versículos é que foram separados, que foram usados para falar, para detalhar o problema que estava a acontecer? Quantos? Conseguem ver? Olhem para o texto. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Quantos versículos é que nós temos a dizer que problema é que havia? Quando? Não percebi, irmã Sueli. 7? Muito menos. Quem dá menos? É só um. É o verso 1, não é? Diz que havia lá um problema de murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam a ser esquecidas na distribuição diária. E a partir do verso 2 o texto concentra-se sobretudo na solução do problema. Reparem, queridos irmãos, há uma coisa que eu quero destacar aqui, que é o facto de tanto o ministério da oração e da palavra que os apóstolos querem não só resguardar e proteger, mas como eles querem ver aumentado. O ministério da oração e da palavra e o ministério da distribuição são ambos classificados com a mesma palavra, lá no grego, que é a palavra que nós conhecemos bem, que é diaconia, que traduzido significa diaconia, que significa serviço, de maneira mais simples. E isto diz-nos uma coisa muito simples. Ambos os serviços, a palavra e a oração, e a distribuição, a gestão diária, usemos o nome que queiramos usar, são coisas que têm de acontecer na igreja pelo poder do Espírito Santo. A palavra e a oração são coisas que o próprio Senhor Jesus ordena que aconteçam. Aqueles apóstolos estão a fazer a sua obra pelo poder do Espírito Santo. E eles dizem, vocês devem eleger 7 homens cheios do Espírito, com boa reputação. Eles próprios impõem as mãos sobre aqueles homens. São tarefas que têm de acontecer na igreja. Portanto, repara a ambição dos apóstolos, a sugestão que a Bíblia te está a trazer ao descrever a solução deste problema desta maneira. Não está em causa resolver o problema da discriminação apenas parando com a discriminação. Os apóstolos não dizem, olha, arranjem uma maneira
de que aquelas viúvas que estão a ser esquecidas recebam o mesmo que as outras porque nós já não as conseguimos ouvir. Eles não dizem isto. Eles estão a ser mais ambiciosos. Eles estão a dizer assim, meus irmãos, nós não podemos parar de nos dedicar àquilo para que fomos chamados. A palavra e a oração não podem estagnar. A palavra e a oração têm de ser um ministério que precisa de crescer. Percebem a ambição? A nossa luta contra a discriminação é muito mais exigente do que simplesmente tratar todos por igual, da mesma maneira como falámos na mentira. É muito mais do que deixar de mentir. É muito mais do que só deixar de tratar os outros como inferiores a nós. Nós precisamos de ir mais longe. Precisamos de compreender a exigência que a palavra nos está a dar. Não discriminar não chega. Isso é ótimo, devemos começar por aí. Menos que isso não é aceitável. Mas é mais do que isso que nos está a ser pedido. É preciso uma vida entregue por inteiro a um acolhimento que não deixe ninguém de fora, que não seja discriminatório, mas é um acolhimento que se caracteriza por oração, palavra e provisão. Não é apenas um acolhimento que vai suprir necessidades físicas, mas também não é um acolhimento que ignora as necessidades físicas. Nós seríamos uma igreja muito pouco eficaz, para não usar a palavra infiel. Mas nós seríamos uma igreja muito pouco eficaz se, querendo ser fiéis na pregação do Evangelho, fechássemos os olhos a necessidades específicas que pudessem estar a acontecer na nossa comunidade. As duas coisas têm de estar juntas. A oração e a palavra têm de crescer, têm de ser aprofundadas. E com isso vem um crescente desejo e atenção para que o cuidado com os outros à nossa volta comprove que nós estamos a ser fiéis na palavra e na oração. Quer a mentira, quer a discriminação, elas são sintomas de um problema que nós temos caracterizado e que vai ser muito importante ao longo destes sermões. O pastor Tiago fez referência a isso logo no primeiro sermão, quando pregava a partir da parábola dos talentos. É que em nós existe naturalmente um espírito de manutenção. Recordam, queridos irmãos? Nós somos criaturas que querem manter acima de tudo. Se nós misturássemos o nosso pecado, que é natural em nós, e a crónica prudência portuguesa, e aqui, queridos irmãos que vêm do Brasil e de outros contextos, estou a meter toda a gente no mesmo saco, porque estamos todos em Portugal, ok? Portanto, esta crónica prudência portuguesa agora é de todos, ok? Esta é a minha maneira de passar os defeitos de Portugal para toda a gente. Se nós juntarmos as duas coisas, pecado que é natural em nós e esta prudência típica da nossa cultura em Portugal, a receita perfeita está dada para a nossa estagnação espiritual. Para nós pararmos, para nós não avançarmos, para nós vivermos com medo e com receio. Tanto a mentira como a discriminação, elas são sintomas de um espírito de manutenção, que quer manter aquilo que tem, que quer reter, que não quer arriscar-se, quer poder perder um pouco para ganhar muito mais. E isso é próprio de um coração dividido. Nós teimamos em viver com um coração dividido quando o nosso coração já foi restaurado pelo Senhor Jesus. Sabem porquê? Nós somos dominados, lá no fundo, aquilo que de facto prende a nossa vida, aquilo que toma conta da nossa atenção, aquilo que é um ídolo para nós, é o medo de nós não sermos acolhidos, de nós não sermos amados. Toda a gente tem medo disso. Todos nós lutamos com esse receio. E por isso é que nós escondemos coisas acerca de nós. Por isso é que nós não nos queremos ver como iguais uns aos outros. Nós queremos nos ver sempre como superiores aos outros. Porque nós temos medo de não sermos recebidos. E o nosso coração vai diminuindo, vai retendo, vai ficando dividido. Vai sendo partido em partes pequeninas. E isso faz-nos viver em constante manutenção para não perdermos o que já temos. Mas o Evangelho chama-nos a um caminho diferente.
Não é esse caminho. E aquilo que está em oposição à manutenção é o quê? É a multiplicação. Nós não nos devemos contentar em guardar aquilo que já temos. Nós temos de olhar para mais. Porque o nosso Deus, deixem-me dizer assim, é um Deus extravagante, é um Deus que dá de graça. O caminho da multiplicação é o caminho do Evangelho. Vejam lá como termina o verso 7. O último verso que nós lemos, capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus. Isto depois do problema ter sido resolvido. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Este é o caminho do Evangelho, é o caminho da multiplicação. Não há manutenção possível quando nós queremos ser obedientes e fiéis ao nosso Deus. O que também significa uma coisa. Significa que erros vão ser cometidos. Significa que riscos vão ter de ser assumidos. Ok? Porque foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. A igreja estabeleceu-se, começou a frutificar. Correu o risco de problemas começarem a aparecer e eles apareceram. Não é apenas uma hipótese, é uma certeza. Nós vamos ter de correr riscos, nós vamos ter de assumi-los e vamos ter de admitir os erros que cometemos no caminho que estamos a percorrer. Mas eu quero chamar a tua atenção para a maneira como estes problemas foram resolvidos. Em relação à mentira de Ananias e Safira, o texto é conhecido. Nós sabemos como é que acabou. Como é que Pedro corrigiu Ananias e Safira? Será que Pedro disse assim, ok, esqueçam, depositem aqui o que têm, guardem lá o que fica para vocês e vão à vossa vida? Foi assim que Pedro corrigiu-os. E não contem a ninguém, para que isto não se saiba e os outros fiquem desencorajados com o vosso exemplo. Foi assim que Pedro corrigiu. Como é que Pedro corrigiu? Eles morreram. Okay? Pedro aplicou a sua autoridade apostólica de maneira que o castigo para o pecado deles foi a morte. Também para mostrar que a autoridade com que eles faziam aquilo era a autoridade do próprio Senhor Jesus. Para mostrar que quem está no controle de todas estas situações não são os apóstolos sequer. É o Senhor Jesus. Graças a Deus, os irmãos não precisam ter receio de vir ter comigo e com o pastor Tiago para confessarem pecados. Nós não temos a capacidade de vos eliminar, ok? Não temos, graças a Deus. No problema das viúvas, como é que foi resolvido? Será que os discípulos, os apóstolos, jogaram pelo seguro? Vamos só assegurar que as viúvas que estão a ser esquecidas e discriminadas recebem o mesmo e não se fala mais nisso. Não, eles foram ambiciosos ao ponto de dizer nós não podemos deixar a palavra e a oração. Isto tem de continuar a crescer, ok? De tal maneira isto aconteceu e tomou conta da igreja que ainda antes o texto diz que todos ficaram cheios de temor. Isto surtiu efeito na vida da igreja, porque ela começou a multiplicar, ela começou a crescer, ela não parou, ela avançou. Nós vamos cometer erros, vamos assumir os riscos. Sabem porquê? Porque Jesus não nos prometeu a ausência de falhas. Jesus não prometeu que a igreja ia ficar isenta de falhas, de cometer erros, de cometer pecados, de correr riscos. Jesus prometeu uma coisa muito melhor. Jesus prometeu o quê? Jesus prometeu a sua própria presença connosco. Isso é muito melhor. Deixem-me colocar assim para terminar, nesta manhã, colocar pela negativa. E a frase vai ficar projetada. Jesus não está glorificado à direita do Pai para tu te contentares com uma vida de receio e de contenção. Porque isso é a contradição de tudo aquilo que Jesus fez. Jesus está assentado à direita do Pai, glorificado, governando todas as coisas, para tu viveres uma vida de ambição. Porque Ele foi ambicioso contigo. Nós não romantizamos, nós não julgamos pelo seguro, não romantizamos nem julgamos pelo seguro na vida da nossa igreja. Porque Jesus fez exatamente o oposto. Ele não romantizou a tua vida.
Ele não romantizou o nosso problema. Ele foi absolutamente sério com o pecado que nos afasta de Deus. Ele foi absolutamente sério com o castigo que estava sobre nós. Ele não romantizou isso. E ele não jogou pelo seguro. Ele veio para resolver isso de uma vez por todas. Ele entregou-se completamente. Portanto, nós não temos alternativa se não segui-lo pela fé. Nós não podemos dar-nos ao luxo de romantizarmos, de idealizarmos a nossa vida como cristão. Tu não tens a alternativa a não ser segui-lo pela fé e deixares de idealizar a tua própria vida. Ser ambicioso, porque Jesus foi ambicioso contigo. Olha para a tua vida, vê os pecados que te estão a prender. Eles podem ser o pecado da mentira e da discriminação, como hoje nós vimos que estava a acontecer em Jerusalém. Podem ser outros pecados, ok? Não penses, isto é demasiado grande, é demasiado forte para eu conseguir superar. É melhor eu pôr um travão na minha dedicação à fé, na minha dedicação à igreja, porque eu nunca vou passar disto. Sai desse buraco. Porque Jesus não ficou morto. Ele está sentado à direita do Pai. Tu deves agarrar esta ambição por causa disso mesmo. E se nós já estamos seguros nas suas mãos, nós acreditamos que estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, igreja. Acreditamos? Amém. O único caminho é segui-lo com uma fé que não olha para o que podemos perder. Deixem-me dizer assim, nós podemos perder tudo, ok? Tudo está em cima da mesa. Nós podemos perder tudo, até a nossa vida. Mas o que é isso comparado com a vida que não termina, que Jesus conquistou para nós? O que é isso? A nossa única solução é segui-lo com uma fé que não olha para o que podemos perder, mas para o muito que Deus já prometeu fazer, que começou a cumprir logo ali no início da igreja em Jerusalém, que continuou a cumprir ao longo dos anos, que está a cumprir hoje aqui. Ele está a cumprir isso na tua e na minha vida. Vamos agarrar esta ambição, queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude.